Você já se perguntou o que acontece no exato momento em que o coração para? Não o que a religião diz, não o que a ciência tenta explicar. O que realmente acontece, segundo um homem que foi ao lugar onde as almas vão e voltou para contar. Existe um texto, antigo, removido, que descreve o destino das almas depois da morte com um nível de detalhe que vai te deixar sem chão. Não é céu vago e eterno. Não é reencarnação automática. Não é o nada do materialismo científico. É uma estrutura com endereços específicos, com divisões, com habitantes, com regras que nenhuma religião moderna te explicou completamente. E hoje, neste vídeo, você vai ver o que Enoque viu. Prepare-se, porque depois disso, você não vai conseguir pensar na morte da mesma forma. Antes de entrar no que o texto revela, você precisa entender por que essa fonte importa mais do que qualquer outra. Enoque não descreveu o destino das almas como teólogo especulando. Não descreveu como filósofo construindo um sistema de ideias. Ele descreveu como testemunha, como alguém que foi conduzido fisicamente, não em sonho, não em visão passageira, ao lugar onde as almas habitam entre a morte e o julgamento final. No vídeo anterior, exploramos o que Enoque viu nos 7 céus, a estrutura administrativa do cosmos, os anjos responsáveis pelo clima, pelas estrelas, pelo registro de cada ação humana, o trono que não é móvel, mas realidade viva, a transformação do próprio Enoque em luz antes de poder estar na presença do que existe no 7º céu. Mas há uma parte da viagem de Enoque que ficou para este vídeo. Uma parte que os pesquisadores do texto consideram a mais perturbadora, a mais específica, a mais difícil de enquadrar em qualquer sistema religioso convencional. O lugar onde as almas dos mortos aguardam. Enoque foi levado até lá, viu, descreveu. E o que ele descreveu é tão diferente do que você aprendeu que vai exigir que você segure o que sabe e esteja disposto a reconstruir. Agora, antes de entrar na descrição propriamente dita, eu preciso que você considere algo. Quando um texto remove-se de circulação, quando um concílio decide que algo é apócrifo, quando uma tradição inteira de saber é chamada de heresia e empurrada para as margens, a primeira pergunta que um pensador honesto deve fazer não é: esse texto é verdadeiro? A primeira pergunta é: o que há nesse texto que incomoda estruturas de poder a ponto de justificar sua remoção? O livro de Enoque foi removido. Sabemos disso. A igreja etíope o preservou. Sabemos isso também. Os manuscritos do Mar Morto confirmaram sua antiguidade. Isso também sabemos. Então, o que há na descrição de Enoque sobre o destino das almas que era inconveniente demais para ficar no cânon? A resposta vai aparecer ao longo deste vídeo, e quando aparecer você vai entender tudo. Enoque descreve ser levado para um lugar específico. Não o 7º céu, não a terra, mas um lugar intermediário que o texto localiza com coordenadas que são simultaneamente geográficas e espirituais. Um vale, profundo e vasto além da capacidade de medir, com montanhas ao redor cujas bases se perdem em escuridão. E dentro desse vale, 4 espaços separados, divididos por algo que o texto descreve como separação de luz. Não paredes, não grades, mas uma qualidade diferente de existência que impede que os que estão em cada espaço se misturem com os outros. 4 divisões, 4 destinos intermediários. E aqui está o primeiro momento neste vídeo em que você vai sentir o chão se mover levemente sob seus pés. Esse lugar não é o céu, não é o inferno, é anterior a ambos, é o lugar onde as almas vão imediatamente após a morte, antes de qualquer julgamento final, antes de qualquer destino definitivo. Um espaço de espera
que o texto de Enoque descreve com uma clareza que a teologia convencional nunca chegou perto de alcançar. A tradição judaica tem um conceito próximo, o Sheol. A tradição cristã medieval tentou mapear algo similar com o purgatório. A tradição islâmica tem o Barzakh, a tradição budista tem o bardo, culturas separadas por oceanos e séculos convergindo para a mesma ideia. Existe um espaço entre a morte e o destino final, onde a alma habita em algum tipo de estado consciente. Mas Enoque foi além da ideia. Enoque foi ao lugar. E o que ele encontrou nas 4 divisões desse vale vai reorganizar tudo que você pensa que sabe sobre o que acontece quando alguém morre. A primeira divisão, e Enoque é explícito que a ordem importa, que a posição de cada divisão tem significado, é para as almas dos justos. E aqui está a primeira surpresa perturbadora. As almas dos justos não estão em repouso, estão em espera ativa, consciente, com memória intacta de quem foram em vida, com capacidade de sentir, não dor, não sofrimento, mas algo que o texto descreve como uma espécie de saudade específica. A saudade de quem sabe que existe algo maior ainda por vir e ainda não chegou. Pensa nessa imagem por um momento. A alma de alguém que você amou, alguém que morreu e que você acredita estar em paz, está consciente. Lembra de você e aguarda, não em torpor, não em ausência, em presença plena, consciente, aguardando algo que o texto chama de grande dia. A segunda divisão é onde o texto começa a divergir radicalmente de qualquer coisa que a religião convencional preparou você para ouvir. A segunda divisão é para almas que morreram em sofrimento, não em pecado, não em maldade, em sofrimento. Almas que foram vítimas, que foram destruídas por outros, cujas vidas foram encurtadas ou devastadas pela violência ou injustiça de outros seres humanos. E essas almas, Enoque descreve isso com um detalhe que paralisa, clamam, não em desespero, em petição. Há uma qualidade de urgência em sua presença nessa segunda divisão que o texto descreve como petição contínua por julgamento. Não vingança, julgamento. A diferença entre as duas é enorme e o texto é preciso nisso. Essas almas querem que seja dito claramente o que aconteceu com elas. Querem que o registro seja corrigido. Querem que o cosmos, que tem memória, como Enoque aprendeu no 7º céu, reconheça formalmente o que foi feito a elas. Agora, tudo começa a fazer sentido. Se existe um lugar onde as almas dos que sofreram injustiça aguardam, em estado consciente, com memória, com capacidade de petição, isso significa que nada que acontece na Terra fica sem resposta definitiva. Não porque existe um policial cósmico punindo imediatamente cada erro, mas porque existe um registro, e existe um momento em que esse registro será aberto. A terceira divisão é para as almas dos que praticaram o mal, mas com uma especificação que a maioria das tradições religiosas não faz com essa precisão. Enoque distingue dentro dessa terceira divisão aos que praticaram o mal e nunca sofreram consequências em vida. Foram bem-sucedidos, foram poderosos, morreram aparentemente em paz, com todo o seu poder intacto. Essas almas, o texto é cirúrgico, habitam essa divisão, não em tormento ativo, mas em algo mais sutil e, de certa forma, mais perturbador. Em isolamento consciente, conscientes do que fizeram, conscientes da petição das almas da segunda divisão ao lado, conscientes do que vem, sem poder fazer nada, sem poder desfazer nada, sem a possibilidade de qualquer ação que altere a trajetória que escolheram em vida. A impotência de saber, sem poder mudar. A quarta divisão, e aqui Enoque introduz algo que vai te fazer parar de respirar por um segundo. É diferente das outras três.
A quarta divisão não é para almas que foram julgadas definitivamente. É para almas em estado indeterminado. Almas cuja trajetória em vida foi tão misturada, tão cheia de escolhas que se contradizem, de bondade genuína ao lado de dano genuíno, que sua posição final ainda não está clara. E essas almas aguardam numa qualidade de incerteza que o texto descreve como a mais difícil das quatro. Não a dor da terceira divisão, não a saudade ativa da primeira, não o clamor urgente da segunda, a suspensão de quem não sabe e precisa aguardar para descobrir. Você conhece alguém assim? Alguém que foi simultaneamente bom e destrutivo, amoroso e prejudicial, generoso e egoísta, às vezes na mesma semana? A maioria das pessoas que você amou provavelmente se encaixa mais aqui do que em qualquer das outras divisões. E o texto diz que essas almas aguardam, em consciência plena, com toda a memória de quem foram, uma determinação que vem de fora delas. Enoque não está sozinho nessa visita. Ele tem um guia, um anjo cujo nome o texto revela como Rufael, que o conduz pelas quatro divisões e responde às perguntas que Enoque, com toda a sua coragem, faz diretamente. E as perguntas que Enoque faz são as perguntas que você faria. A primeira: por que as almas dos justos estão separadas das outras se já são justas? Por que esperam? Por que não foram diretamente ao destino definitivo? A resposta de Rufael é a que vai te perseguir, porque o julgamento definitivo não pode acontecer ainda. Não porque as almas precisem de mais tempo para se preparar, mas porque o cosmos ainda não completou o processo que as envolve. O grande dia, que Enoque menciona várias vezes no texto, não é um evento arbitrário marcado no calendário divino. É o ponto em que todas as trajetórias, todos os efeitos, todas as consequências de todas as escolhas de todos os seres terão se desdobrado completamente. Você não pode julgar o resultado de um processo que ainda está acontecendo. Pensa nas escolhas que pessoas mortas fizeram, escolhas que ainda afetam vivos hoje. Um pai que morreu há décadas, mas cujas palavras ainda moldam a vida de um filho. Uma líder que morreu há séculos, mas cujas decisões ainda estruturam instituições. Um ser humano anônimo que fez uma escolha pequena, que criou um efeito que se propagou por gerações. O cosmos aguarda, não porque seja lento, mas porque é completo. E completude exige que o processo se desdobre inteiramente antes que o resultado final seja declarado. Enoque, então, pergunta algo que nenhum texto religioso convencional teria a coragem de incluir. Pergunta por que existe diferença nas condições das quatro divisões se o julgamento ainda não aconteceu. Porque as almas dos que sofreram injustiça clamam em lugar diferente das almas dos que prosperaram praticando o mal, se ambas ainda aguardam o mesmo grande dia? Rufael responde com uma precisão que vai reorganizar sua compreensão de justiça. Porque o cosmos reconhece trajetória, não apenas estado final. O que uma alma carrega ao chegar nesse vale, a qualidade do que construiu, o padrão do que escolheu, a direção em que se movia quando a vida terminou, isso determina a divisão em que habita enquanto aguarda. Não como punição ou recompensa prematura, como realidade física, tão física quanto a gravidade que mantém você no chão agora. A alma não mente para o cosmos sobre o que é. Não pode. A trajetória é visível. E aqui está o ponto que vai te incomodar de uma forma muito específica. A divisão em que cada alma está não é determinada por um tribunal externo consultando um livro de registros. É determinada pela própria alma, pela qualidade do que ela é, que automaticamente a posiciona no espaço que corresponde a essa qualidade. O julgamento já está acontecendo, não como evento futuro, mas como processo contínuo,
que começa no momento em que cada escolha é feita e continua após a morte. Você não é julgado depois de morrer. Você é revelado. A pergunta que Enoque não faz, mas que o texto implica e que eu preciso articular aqui, é a que você provavelmente já está pensando. As almas têm consciência, têm memória, sentem saudade, clamam, aguardam, mas sentem dor, sentem medo, sentem o peso da separação de tudo que amaram. O texto de Enoque não usa a palavra dor para as almas da primeira e segunda divisão. Para a terceira, as almas dos que prosperaram praticando o mal. Usa uma palavra que em aramaico antigo significa algo próximo de constrangimento ou exposição, como o sentimento de ser completamente visto sem possibilidade de performance, sem a possibilidade de construir a versão de si mesmo que você apresentava ao mundo. Você está familiarizado com o conceito de máscara social? Com a distância entre quem você é quando ninguém está olhando e quem você é quando todo mundo está olhando? Na terceira divisão, essa distância colapsa completamente. O que você é o que você é, sem mediação, sem narrativa, sem a possibilidade de convencer alguém de uma versão mais favorável. Para as almas da primeira divisão, os justos, o texto descreve algo que é simultaneamente belo e melancólico. Elas têm luz, uma qualidade de luminosidade que o texto distingue da escuridão das outras divisões. E têm uma consciência específica, sabem que o que aguardam vale o aguardo, não resignação, expectativa ativa. Agora, e aqui está um dos momentos mais perturbadores de todo este vídeo, o texto de Enoque responde uma pergunta que nenhuma outra tradição responde com essa clareza. As almas dos mortos sabem sobre os vivos? Rufael confirma que sim. As almas têm consciência do que acontece com quem ficou. Não omnisciência, não veem tudo, não ouvem tudo, mas têm uma forma de consciência sobre as trajetórias das pessoas a quem estavam conectadas em vida. Isso muda algo na forma como você pensa nos seus mortos? A avó que morreu, o amigo que partiu, o pai que você perdeu. Se o texto de Enoque está correto, se a tradição que foi removida do cânon, mas preservada por milênios tem fundamento, eles não estão em ausência completa. Estão em presença diferente, consciente, esperando. E aqui está a parte que poucos comentadores do texto de Enoque articulam diretamente. Se as almas dos mortos têm consciência das trajetórias dos vivos, e se o cosmos tem memória de cada escolha, então o que você faz com sua vida agora não é apenas sobre você. É sobre as almas que partiram e que de alguma forma estão conectadas ao que você está construindo com o tempo que você tem. Isso não é pressão culpabilizante, é outra coisa, uma responsabilidade mais profunda e mais real do que qualquer sistema de recompensa e punição poderia criar. A responsabilidade de quem sabe que está sendo acompanhado por algo que ama. Enoque pergunta a Rufael sobre o grande dia, sobre o que acontece quando a espera termina, sobre o que existe além das 4 divisões. E a resposta que recebe é onde o texto de Enoque se torna mais específico e mais diferente de qualquer tradição religiosa convencional. O grande dia, segundo Rufael, não é um evento de um único momento. É uma transformação de estrutura. O cosmos que conhecemos, com suas 4 divisões de almas aguardando, com seus 7 céus funcionando, com sua estrutura administrativa de anjos e vigilantes, é uma configuração temporária. Uma configuração que serve ao propósito de permitir que o processo completo se desdobre. Quando esse processo terminar, quando todas as trajetórias tiverem se desdobrado completamente, quando todos os efeitos de todas as escolhas tiverem chegado ao seu fim natural, a estrutura muda. Não é destruição, é transformação. O que Enoque descreve vagamente
O texto admite que ele não pôde ver completamente o que existe além. É uma realidade onde a divisão entre o material e o espiritual, entre o visível e o invisível, entre o vivo e o morto, colapsa numa síntese que nenhuma linguagem atual tem palavras para conter. Mas há um detalhe que Rufael dá a Enoque sobre o grande dia que é mais específico e mais perturbador que tudo o mais. Os corpos ressuscitam, não como metáfora, não como símbolo de renovação espiritual. O texto é literal. As almas que habitam as 4 divisões serão reunidas com alguma forma de existência corporal. Uma existência corporal diferente da atual, transformada da mesma forma que Enoque foi transformado pela unção do 7º céu, mas corporal. Isso colide frontalmente com as tradições que colocam a espiritualidade em oposição à matéria, que veem a libertação como escape do corpo, que tratam o físico como prisão da alma. Para Enoque, para o texto que ele ditou no 7º céu e que chegou até você através de milênios de supressão e preservação, o destino final da alma não é dissolução no infinito, é inteireza. Corpo e alma reunidos numa qualidade de existência que o cosmos pode conter sem que nenhum dos dois precise ser sacrificado. A espiritualidade não é fuga do físico, é a redenção do físico, e aqui está a razão, acredito eu, pela qual esse texto foi removido do cânon, porque ele é incompatível com sistemas de controle baseados em medo do corpo, em culpa sobre o físico, em hierarquias que se sustentam pela separação entre o sagrado e o mundano. Um texto que diz que seu corpo importa, que sua experiência material importa, que o cosmos não está tentando te libertar do que você é, mas completar o que você é. Esse texto não serve a instituições que precisam que você desconfie de si mesmo para depender delas. Enoque sai desse vale, das 4 divisões, da conversa com Rufael, da visão do que aguarda todas as almas, e volta para os 7 céus para completar sua jornada. Mas o que ele carrega de volta, o que transmite aos filhos quando retorna à Terra, tem um núcleo que atravessa tudo que vimos neste vídeo e no anterior. A morte não é o fim da consciência, é uma transição de estado, de um modo de existência para outro, com toda a memória e toda a identidade intactas. O que você é não, para quando o coração para, continua, em um lugar específico, em um estado específico, consciente de quem você foi e do que construiu, aguardando algo que o cosmos vai realizar quando o processo completo estiver desdobrado. E o que você constrói aqui, as escolhas que faz, o que cria com o tempo que tem, a direção em que se move, determina não apenas a qualidade da sua vida, mas a qualidade da sua espera. A divisão em que você vai habitar enquanto o cosmos completa o processo. Não por julgamento externo arbitrário, por gravitação natural em direção ao que você genuinamente é. Agora, e este é o ponto que vai ecoar depois que você fechar este vídeo, pensa no que Enoque viu nas 4 divisões e aplica a uma pergunta que só você pode responder. Se você morresse hoje, não como exercício de morbidez, mas como ferramenta de clareza, em qual das 4 divisões você estaria? Não a versão que você apresenta ao mundo, não a versão que você conta para si mesmo quando está se justificando, a versão que o cosmos vê, a trajetória real, a direção genuína em que você está se movendo. Enoque fez essa jornada, viu o que viu, voltou, escreveu 360 livros de conhecimento que chegaram até nós em fragmentos. E o fragmento que chegou mais claramente, o que sobreviveu a todos os esforços de supressão, que foi preservado em jarros de cerâmica no deserto por 2000 anos, que ressurgiu no século XVIII pelas mãos de um explorador escocês e que você pode ler hoje em português no seu smartphone.
Esse fragmento diz uma coisa acima de todas as outras. Você importa mais do que te disseram. Sua alma tem endereço. Sua trajetória tem peso. Seu corpo tem valor. Suas escolhas têm consequências que se estendem além de qualquer horizonte que seus olhos conseguem alcançar. E em algum lugar nesse vale com 4 divisões, se o texto está correto, se o homem que foi ao 7º céu e voltou transformado viu o que disse que viu, as almas de todos que você amou estão conscientes, lembram de você, acompanham sua trajetória e aguardam. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de encerrar. Você já sentiu a presença de alguém que morreu? Não como alucinação, não como ilusão, mas como uma qualidade de presença que não tem explicação racional, mas que é inegável na sua experiência direta? Se o texto de Enoque está correto, se as almas conscientes nas 4 divisões têm alguma forma de consciência das trajetórias dos que ficaram, o que você sentiu pode não ser sua, mente criando consolo para si mesma. Pode ser real, pode ser a alma de quem você amou, consciente, lúcida, aguardando, fazendo o que pode para fazer contato através da divisão entre os modos de existência. Isso nunca vai ser provado de forma que satisfaça um laboratório científico, e esse não é o ponto. O ponto é o que você faz com a possibilidade. Se existe uma alma aguardando em alguma divisão desse vale que Enoque visitou, uma alma que lembra de você, que acompanha sua trajetória, que sabe o que você está construindo com o tempo que tem, o que essa alma estaria pensando sobre a vida que você está vivendo agora. Essa pergunta não tem resposta que eu possa te dar. Só você pode respondê-la, e vai responder não com palavras, mas com o que escolher fazer amanhã de manhã. Deixa nos comentários. Você acredita que as almas dos mortos têm consciência? Que elas acompanham os que ficaram? Porque tenho recebido relatos de pessoas que assistiram esses vídeos e começaram a experienciar coisas que não sabem como nomear. E quero saber se você está passando por algo assim também. No próximo vídeo, vamos entrar no que pode ser o segredo mais perturbador de todo o livro de Enoque. O que ele revela sobre os 2 seres que nunca morreram, que foram levados como ele foi levado, e o papel que vão desempenhar no grande dia que ele descreveu hoje. 2 seres que ainda existem, em algum lugar entre os 7 céus e as 4 divisões, aguardando o momento de voltar. Até lá, cuide da trajetória que você está construindo, porque alguém que você amou está acompanhando.